Antônio ajoelhou-se no chão da igreja, suas mãos trêmulas segurando o rosário com força. Ele já havia perdido a conta de quantas vezes esteve ali, olhando para a estátua de Cristo, com a esperança de que um milagre acontecesse. Hoje, como em todos os domingos nos últimos 10 anos, ele rezava por Sofia, a filha que ele nunca deixou de amar e por quem nunca perdeu a esperança. A luz suave da manhã entrava pelas janelas da igreja, iluminando com um brilho dourado, mas Antônio ainda sentia o frio dentro de si. A memória do dia em que Sofia desapareceu ainda era clara em sua mente, como se tivesse acontecido ontem. Ela tinha apenas 7 anos, com grandes olhos brilhantes e um sorriso radiante, acenando para ele antes de correr para o parquinho em frente à casa. Aquela foi a última vez que ele viu a filha. Os primeiros meses após o desaparecimento de Sofia foram os piores da vida de Antônio. Ele e sua esposa, Maria, procuraram por toda parte, mas foi em vão. Apesar do cansaço e do desespero, ele se recusou a aceitar que sua filha poderia ter desaparecido para sempre. Deus, por favor, não deixe que minha filha se perca, ele sussurrava em cada oração, sua voz trêmula e cheia de dor. Ele sentia os olhares frios ao seu redor. As pessoas que antes o confortavam agora se afastavam, acreditando que ele estava se iludindo, que sua filha talvez não estivesse mais viva. Mas Antônio não se permitia desistir. Ele acreditava que Deus não o abandonaria. Todo domingo, ele voltava à igreja, sentava-se no mesmo banco onde Sofia costumava sentar quando era pequena, ouvindo as palavras do padre e mantendo viva em seu coração a esperança de que um dia suas preces seriam atendidas. Maria, sua esposa, já havia perdido a fé. Todas as noites ela segurava a foto de Sofia e chorava, seus olhos vazios, como se uma parte de sua alma tivesse desaparecido junto com a filha. Mas Antônio continuava, não por ingenuidade ou cegueira, mas porque sabia que não poderia viver sem acreditar que um milagre ainda era possível. Olhando para a estátua de Cristo, ele sussurrou mais uma vez: "Por favor, traga minha filha de volta para mim." E embora a resposta continuasse sendo o silêncio, ele sabia que nunca desistiria. Por isso, ele voltava à igreja toda semana, derramando suas lágrimas, suas orações e sua fé, acreditando que Sofia voltaria para casa. Durante todos esses anos, Antônio continuou a ir à igreja, sempre rezando com a esperança que ainda lhe restava. Enquanto isso, muitas pessoas ao redor começaram a questionar sua insistência. "Você precisa aceitar a realidade", seu melhor amigo lhe disse uma vez, com um tom de compaixão. "Já se passaram 10 anos, Antônio. Talvez Deus tenha outro plano para sua filha." Mas como ele poderia desistir? Como um pai poderia abandonar a esperança quando seu coração ainda dizia que sua filha estava viva em algum lugar, esperando por ele? "Deus tem seu próprio plano", Antônio respondia com firmeza na voz, apesar das dúvidas que às vezes assombravam sua mente. Ele sabia que a vida continuava, mas também sabia que não podia deixar sua fé morrer. Ao longo desses anos, Antônio não apenas rezou, mas também dedicou seu tempo a ajudar outras famílias que enfrentavam a mesma dor. Ele se juntou a organizações de busca por pessoas desaparecidas, dedicando seu tempo a confortar outros pais que estavam passando pelo mesmo sofrimento. Toda vez que via a dor nos olhos dessas pessoas, ele sentia que não podia desistir. "Não estamos sozinhos", ele dizia, "e enquanto acreditarmos, Deus não nos abandonará." Os anos passaram, e embora o tempo parecesse desgastar tudo ao seu redor, a fé de Antônio só se fortalecia. Houve noites em que ele não conseguia dormir, sentado à janela olhando para o céu escuro, com perguntas sem respostas invadindo sua mente. "Onde está minha menina? Ela está com frio? Ela está segura?" Mas então ele se lembrava: Deus não permitirá que algo ruim aconteça com ela. Em um certo dia, voltando para casa após a missa, ele encontrou um menino vendendo doces na chuva. Em vez de passar direto, Antônio parou, comprou um pão para o menino e entregou-lhe seu guarda-chuva. "Obrigado, senhor", disse o menino, seus olhos brilhando. "Deus o abençoará." Aquelas palavras simples, mas cheias de esperança, fizeram Antônio sentir como se Deus estivesse lhe enviando um sinal de que ele não estava sozinho. E assim, a cada visita à igreja, a cada oração diante da estátua de Cristo, Antônio repetia incansavelmente: "Por favor, não abandone minha filha." Ele não sabia quando a resposta viria, mas acreditava que um dia Sofia voltaria, porque a fé de um pai é algo que nada pode destruir. Então, em um domingo de manhã, depois da missa, algo inesperado aconteceu.
Enquanto ele se sentava no banco da igreja, como de costume, uma sensação de calma e paz o envolveu. A luz do sol atravessava os vitrais da igreja, criando um espetáculo de cores ao redor da estátua de Cristo. De repente, seu telefone vibrou no bolso. Ao atender, ouviu uma voz do outro lado da linha. Senhor Antônio, aqui é de uma organização que ajuda pessoas em situação de rua. Encontramos uma mulher que não lembra de quem é, mas ela mencionou o nome Sofia. Encontramos seu contato em nosso banco de dados de pessoas desaparecidas. Antônio ficou paralisado, segurando o telefone com as mãos trêmulas. Sofia? Minha filha? É realmente ela? Ele repetia a pergunta, como se temesse acordar de um sonho. A pessoa na linha explicou que haviam encontrado uma jovem vagando pelas ruas sem lembranças de quem era e que ela precisava de ajuda. Antônio, em um impulso, pegou o endereço e correu para o local. Ao chegar ao centro de acolhimento, ele parou na porta, sentindo um medo paralisante. E se não for ela? E se isso for apenas mais uma falsa esperança? Mas então ele lembrou de todas as orações, de todas as lágrimas, e soube que não poderia voltar atrás. Antônio entrou na sala e diante dele viu uma jovem mulher, magra e frágil, com olhos perdidos, mas que pareciam carregar algo familiar. Sofia, ele chamou suavemente, sua voz tremendo. A jovem olhou para ele, seus olhos gradualmente ganhando foco. Pai, ela sussurrou, e naquele instante, Antônio soube que sua oração havia sido atendida. Ele correu para ela, abraçando-a com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Graças a Deus! Você voltou, minha filha, você voltou. Antônio e Sofia se sentaram juntos no pequeno quarto do centro de acolhimento. Ele segurava a mão dela com força, com medo de que se soltasse, ela desapareceria novamente. Naquele momento, ele sabia que Deus havia ouvido suas preces, e o milagre pelo qual ele tanto esperou finalmente aconteceu. Nos dias que se seguiram, Sofia começou a se recuperar, e com o apoio do pai, sua memória aos poucos retornava. E juntos, pai e filha voltavam à igreja, ajoelhados diante da estátua de Cristo. Antônio, com lágrimas de gratidão, sussurrou: Obrigado, Senhor, por ter trazido minha filha de volta para mim. Os primeiros dias após o retorno de Sofia foram desafiadores. Ao chegar em casa, ela olhou ao redor como se estivesse entrando em um mundo desconhecido. Cada objeto, cada canto da casa parecia lhe trazer uma vaga lembrança, mas ainda assim, tudo era envolto em uma névoa de esquecimento. Antônio sabia que não podia apressar o processo. Em vez disso, ele se dedicou a estar ao lado da filha, ajudando-a a encontrar o caminho de volta. Toda manhã, Antônio preparava o café da manhã e, juntos, eles se sentavam à mesa. Ele contava histórias da infância dela, relembrava momentos especiais e mostrava fotos que tinham tirado antes de sua partida. Sofia escutava com atenção, às vezes sorria e outras vezes franzia a testa em um esforço para se lembrar. Havia dias em que ela ficava frustrada e chorava por não conseguir recuperar suas memórias, mas Antônio sempre estava lá para confortá-la. Não tem problema, filha, ele dizia, segurando sua mão com carinho. O importante é que estamos juntos agora, e com o tempo, você lembrará de tudo. Um dia, enquanto eles estavam arrumando a casa, Sofia encontrou uma antiga caixa de música. Quando ela abriu, uma melodia suave começou a tocar, e de repente, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu lembro dessa música, ela sussurrou com a voz embargada. Antônio sorriu e respondeu: Era a música que eu sempre colocava para você dormir quando era pequena. A partir daquele momento, as memórias de Sofia começaram a retornar, pouco a pouco. Ela se lembrou de como costumava brincar no quintal, de como seu pai a levava para a escola e das noites em que se sentavam juntos para ler histórias antes de dormir. Antônio observava com gratidão e alegria enquanto sua filha redescobria quem ela era. Uma tarde, enquanto estavam sentados no jardim, Sofia virou-se para o pai e perguntou: Pai, como o senhor conseguiu continuar acreditando que um dia eu voltaria? Como o senhor nunca perdeu a esperança? Antônio olhou para ela, seus olhos cheios de amor e determinação. Porque, filha, o amor de um pai nunca desiste. Eu sabia que, ele disse, colocando a mão sobre o coração, que um dia você voltaria para mim. Aquelas palavras tocaram profundamente Sofia, e ela percebeu que a força de seu pai foi o que a trouxe de volta, mesmo quando ela não sabia quem era. A partir daquele momento, ela decidiu que também lutaria para reconstruir sua vida e recuperar as memórias perdidas. No domingo seguinte, Antônio levou Sofia à igreja, o lugar onde ele havia orado por ela todos esses anos. Eles se ajoelharam diante da estátua de Cristo,
e enquanto a luz do sol iluminava o rosto de Sofia, ela sussurrou: Obrigada, pai. Obrigada por nunca desistir de mim. Antônio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, apertou a mão de sua filha e respondeu: Graças a Deus por ter trazido você de volta para mim. E naquele momento, ele percebeu que seu milagre não foi apenas o retorno de Sofia, mas a renovação de sua fé e a confirmação de que o amor é de fato a força mais poderosa do mundo. E assim, Antônio e Sofia começaram a escrever um novo capítulo de suas vidas juntos. Eles sabiam que ainda haveria desafios, mas com o amor e a fé que os mantiveram unidos durante todos aqueles anos, nada seria impossível de superar. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!